Eu, outro dia desses, assisti a um vídeo feito por um popular, onde aparecia um sujeito desmiolado no comércio se recusando a usar a máscara de proteção. Ilustrando bem o clima de imbecilidade reinante, esse sujeito, com cara de jovem, mas pose de velhaco, ironizava a insistência das pessoas em volta e colocava a máscara sobre a cabeça e não cobrindo o nariz e a boca. Pronto, estou de máscara. O decreto não diz onde é para colocar a máscara, repetia o imbecil enquanto insistia em ser atendido na marra naquele estabelecimento comercial. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso é capaz de avaliar o tamanho da estupidez e do cinismo acéfalo desse sujeito que, não por coincidência, usava uma camiseta dessas que o gado aloprado usa nas manifestações, pregando que todo mundo deve ir para as ruas. Da mesma forma, as pessoas de bom senso sabem, em contrapartida, que a situação econômica é realmente difícil, que comerciantes e empresários, de um modo geral, sentem-se aflitos com a continuidade do isolamento social, que paralisa a atividade econômica, mas, e diante disso, o que fazer? Transformar a pandemia numa decisão fatídica para promover um verdadeiro genocídio, sabendo-se, como todos sabemos, que as camadas mais pobres da população são as que dispõem de menos chances, ou, na verdade, de nenhuma chance, muitas vezes, caso sejam infectadas por um vírus mortal. Olha, não dá mais para usar termos suaves para se referir a essa corja que torna as coisas ainda mais difíceis do que já estão. Quem é que não está incomodado, quem não se sente prejudicado por ter que ficar recluso em casa? Eu estou incomodado, você está incomodada e incomodado, todos nós estamos. Mas partir para atitudes calhordas e desequilibradas, com alto índice de cinismo e de canalice, apenas nos afasta ainda mais de alternativas que poderiam estar sendo pensadas e estudadas para aliviar a crise e não para torná-la ainda mais grave. Olha, eu sou filho e sobrinho de militares. Além do meu pai, também meus tios, por parte de mãe e por parte de pai, eram coronéis do Exército. Convivi, portanto, na minha infância e durante boa parte da minha juventude com eles, que já não estão mais entre nós. Eu divergia de muitas ideias que eles propagavam, mas mantinha uma convivência sempre dentro dos parâmetros de civilidade. E por isso mesmo me recuso a imaginar que a alta patente das Forças Armadas não tenha avaliado ainda o erro que cometeu ao acolher um sujeito que demonstra alto grau de desequilíbrio emocional e racional e que saiu da vida militar pelas portas dos fundos para ser alçado ao cargo mais importante da República. Que tenham procurado a via democrática para voltar ao poder é um caminho constitucional, que as leis máximas do país não negam aos militares. Mas certamente havia gente inigualavelmente melhor para isso. Agora me diga, a postura desse sujeito a quem eu me referi lá no início, no comércio, com aquele monte de estupidez, praticando cinismo e irresponsabilidade numa atitude altamente estúpida, repito, não simboliza, por acaso, a irracionalidade que vem sendo espalhada por um mandatário que, ao invés de buscar um consenso para chegar a soluções razoáveis, minimamente aceitáveis, zomba o tempo todo da situação e se concentra em agravar conflitos e em aprofundar ainda mais a crise. Olha, eu nunca fui um fã e jamais votei em Fernando Henrique Cardoso, mas tenho que admitir que ele resumiu corretamente a postura de Bolsonaro diante da crise. Um sujeito que, em vez de proceder racionalmente, tem se distraído das prioridades, lutando contra armadilhas criadas por ele mesmo, em um momento em que a oposição não o ameaça,
O desentendimento político já vinha de antes, mas agora fica sem sentido, briga sem parar. O presidente dá cambalhota e ele mesmo escorrega. É bastante patético o que nós estamos vivendo, disse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Chamo a atenção para essa parte em que FHC se refere à oposição. De fato, embora os fanáticos em alto grau continuem usando um escudo que ultrapassa o ridículo, falando em ameaça comunista e citando Lula, numa época em que nem mesmo os antigos partidários dele se mostram satisfeitos com o que consideram uma postura demasiadamente contida do ex-presidente condenado à prisão, o país opta, segundo revelam as evidências, pelo caminho da tragédia e da destruição da bandeira que os baderneiros fazem questão de ostentar nas suas arruaças, onde a diretriz principal são as agressões verbais e físicas. A estratégia por trás disso é o negacionismo, a forma atual de tentar transformar em verdade a mentira repetida 1000 vezes. Ou seja, a prática continuada de negar a realidade como manobra para escapar de uma verdade desconfortável. Os fanáticos bolsonaristas desmentem os fatos, por mais que eles estejam flagrantemente comprováveis. Negam declarações estapafúrdias documentadas em vídeos e reforçam, dia após dia, todas as evidências de desequilíbrio e de estupidez de uma época em que parecem querer transformar a insensatez numa palavra de ordem. Colocam na boca dos adversários a palavra comunismo, até mesmo quando o próprio sujeito que eles elegeram como líder disse não ter visto a China como comunista. E eu não estou defendendo aqui a China, não. Quem disse isso foi o presidente queridinho dos bolsonaristas. Falam em ditadura como se a Coreia do Norte, por exemplo, um dos países mais fechados do mundo, representasse um símbolo de liderança internacional, em vez de ser alvo de chacotas a partir dos descalabros protagonizados por um ditadorzinho que só fala em explodir o mundo com suas bombas em permanentes testes. Quem respeita hoje uma ditadura declarada? Ninguém, nenhum país. As ditaduras meticulosamente disfarçadas pelo poder das fake news e das manobras escusas ainda sobrevivem. Preocupa-me, no momento presente, no entanto, a aparente anuência das forças militares a todo um descalabro que ultrapassa as fronteiras brasileiras. Ou será que podemos também apelar para o negacionismo, ignorando as repercussões altamente negativas que as atitudes e as palavras de um mandatário desequilibrado têm colhido em âmbito internacional? Evidentemente, não estou pregando um golpe militar e jamais eu proporia tal descalabro. Até porque esse é um delírio que sobrevive apenas nas atitudes asmáticas dos próprios seguidores de Bolsonaro, que parecem não compreender que, no caso de um golpe, não é mais o Bolsonaro quem terá a voz de comando, mas sim o generalato que vai substituí-lo. Mas me preocupa a aparente passividade do alto comando militar diante de todo esse descalabro caracterizado por preocupante e insistente índice de insanidade. Seria o tão propalado respeito à hierarquia que leva generais a baterem continência a um tenente promovido a capitão apenas por força da passagem para a reserva? Nem sequer eles precisariam enfrentá-lo. Hoje, os militares ocupam mais cargos até do que durante a ditadura iniciada em 1964. Não seria necessário afrontar aquele que constitucionalmente é colocado no posto de comandante supremo das Forças Armadas, ainda que não o mereça nem por antiguidade e muito menos por merecimento. Ocupando postos-chave no governo, os militares
teriam que exercer melhor poder de influência sobre o mandatário desqualificado para o cargo e agir de forma mais positiva. Estariam se recusando a isso? Ou será que sentem-se paralisados por benesses, a exemplo dos civis, tão criticados quando sucumbem às tentações do poder? Ou será ainda que, diante de um possível e aparentemente provável fracasso do governo que eles abraçaram, se esquecem de que se arriscam a pagar um alto preço? Concluo repetindo: ninguém mais no mundo respeita as ditaduras declaradas, assim como ninguém respeita as republiquetas de banana. Será que, diante do complexo de vira-latas de muitos brasileiros, como definia o dramaturgo Nelson Rodrigues, estamos fadados a nos transformarmos numa republiqueta de bananas verdes? Aliás, só para terminar, complexo de vira-latas é uma imagem que define muito bem os aloprados que remexem as latas de lixo palacianas na tentativa de atacar jornalistas, como eles fizeram. Mais uma vez, é um retrato fiel desses destruidores da imagem do Brasil, que se dizem brasileiros e patriotas, mas que são uma verdadeira vergonha para o país. Os verdadeiros lixos são eles.